Olá, começando mais um Falando de Saúde. O tema de hoje é algo dolorido, triste, mas é por isso que nós, Falando de Saúde, nós convidamos a psiquiatra, a doutora Andressa Canali, para falar conosco sobre esse tema, suicídio. Doutora Andressa Canali, como vai? Tudo bem, e você? Doutora, a palavra suicídio é uma coisa que dói, machuca, dá vontade de chorar. Eu lembro de vários amigos e amigas que eu já perdi, né? E ao mesmo tempo me dá uma sensação de impotência porque eu não percebi, eu não consegui fazer nada. Doutora, o que causa esse desejo de suicídio nas pessoas? Cláudia, isso é verdade. É muito difícil lidar com o suicídio. Ainda é muito difícil falar sobre suicídio com as pessoas. O suicídio é um tema difícil de ser abordado e não tem uma ou duas causas. Na verdade, são vários fatores que levam aquela pessoa que está em constante sofrimento, um sofrimento muito intenso, ou às vezes até um transtorno mental grave, a cometer o suicídio. A doutora tem pacientes que, por exemplo, comentava com você esse desejo, mesmo sendo medicados, mesmo em tratamentos, acabaram cometendo suicídio, doutora? Sim. Hoje, até hoje, desde a minha formação até hoje, eu não tive pacientes que vieram a cometer suicídio, ainda bem. Mas é uma coisa que é inerente à profissão do psiquiatra. Eu acredito que a maioria, vamos dizer assim, dos psiquiatras teve um caso, conheceu alguém, um paciente que acabou cometendo suicídio, porque muitas vezes a pessoa ela não externaliza os pensamentos e isso que é difícil da intervenção, de fazer uma boa intervenção. Se você não fala, se você não coloca os seus pensamentos para fora, as suas sombras, seus fantasmas, é muito difícil de alguém te ajudar. Doutora Andressa, no caso do paciente, né, que a doutora observa que ele tem aí um lado dele que está de repente querendo cometer o suicídio, a doutora entra com tratamentos aí de medicamentos para esse paciente? Sim, tudo depende caso a caso. Pacientes que colocam em risco a própria vida ou colocam em risco a vida de outras pessoas, elas têm indicação de internamento. Nós, inicialmente, podemos internar o paciente para começar uma medicação e depois podemos liberar para casa, para tratamento domiciliar, a partir do momento que a medicação já está fazendo efeito. Então, é muito comum, nos casos de tentativa de suicídio, o paciente iniciar um tratamento dentro do hospital. Doutor, e esse paciente que ele estava hospitalizado, ele recebeu o tratamento e ele recebe alta, né? É muito importante que a família esteja muito atenta a todos os movimentos desse paciente. Isso é verdade, doutora? Sim. Na verdade, quando nós liberamos ele para casa, não é bem uma alta. Nós liberamos ele para casa para continuar os cuidados hospitalares, os cuidados que ele recebe no hospital, a vigilância 24 horas, ela deve continuar em casa. Então, na verdade, nós estabelecemos um contrato com a família. Nós colocamos o que deve ser feito em casa, com os familiares. Esse paciente ele tem que ficar sob vigilância 24 horas, então por isso muitas vezes é difícil manter esse acompanhamento em casa, porque uma pessoa só não consegue fazer essa vigilância. Tem casos que é possível sim. É uma família bem estruturada, várias pessoas vão ajudar. Então elas vão observar o paciente em casa, vai dar a medicação certinho e vai voltar nas consultas conforme estabelecido. Doutora, eu observo também que existem pacientes, né, com estes sintomas que às vezes moram em prédios sem telas de proteções nas janelas. Às vezes as famílias também não cuidam muito a questão, né, de
alguma coisa que pode levar à morte desse paciente, que seria o excesso de medicação, algumas facas ou até mesmo armas, né? Isso é muito importante que essas famílias também tenham consciência sobre isso, né, doutora? Sim, quando nós liberamos o paciente para casa, nós orientamos os familiares a guardar a medicação ou quaisquer outros tipos de medicação que esse paciente possa usar, né? Então, colocar sob a responsabilidade de um familiar essas medicações. Se tem armas em casa, tomar cuidado com isso. Facas, no caso de prédios, a pessoa ela tem que estar sempre acompanhado de outro, nunca ficar sozinho. Nós costumamos dizer que mesmo quando ele vai ao banheiro, então é uma situação desconfortável, mas ela é necessária. Uma das coisas que é muito importante salientar é que esse paciente ele nunca pode entrar num cômodo e trancar a porta, né, doutora? Sim, é um cuidado que deve se ter. Nunca deixar o paciente sozinho. Nunca deixar ele sozinho em casa, nem em um cômodo trancado, nada disso. Doutora, qual o recado que a doutora deixaria, você como psiquiatra, né, já com bastante experiência, para as famílias que às vezes eles não observam que tem alguém na família que está com este pensamento suicídio? É muito importante observar o comportamento, o discurso dessa pessoa, o que ela anda comentando, o que ela anda falando, o que ela anda assistindo na TV, na internet, né? Comportamentos de isolamento, às vezes choro, se há alteração do apetite, do sono, é importante conversar com essa pessoa, orientar que tem profissionais habilitados que podem ajudar. E para aquelas pessoas que encontram, que têm uma resistência em falar para a família, em se abrir, nós temos o Centro de Valorização da Vida, que é composto por profissionais que estão treinados para ajudar pessoas em situação de risco, com pensamentos de morte, pessoas em crise de ansiedade. É totalmente anônimo, a pessoa não se identifica e do outro lado vai ter uma pessoa treinada para te ouvir e te orientar. Doutora, no caso, a doutora que é psiquiatra, se existe, por exemplo, um pai e mãe que eles acreditam que tem um filho que está com esse pensamento, mas eles não conseguem trazer o paciente para a clínica, o pai e a mãe podem agendar uma consulta com a doutora? Sim, acontece muito isso. Do filho não aceitar ir para consulta, os pais não sabem o que fazer e muitas vezes eles agendam a consulta para conversar. Nessa conversa a gente vai orientar o que fazer. Doutora, e o que dizer de repente para aquele pai e aquela mãe que acaba perdendo um filho ou uma filha, né, na adolescência que cometeu suicídio? O suicídio é uma questão muito difícil, tanto para o paciente, para a família e até para os profissionais que lidam com isso. Não é fácil, ninguém quer perder um familiar, um paciente, ainda mais por uma morte autoprovocada. Então, muitas vezes, a família tem que procurar ajuda profissional também, seja para livrar os fantasmas que possam estar rondando, porque o que é comum? O comum é ficar a culpa. Eu podia ter impedido, eu podia ter levado, internado, podia ter dado a medicação, eu podia ter feito qualquer coisa para impedir. Mas, infelizmente, em muitos casos é difícil, né? São pessoas que não se abrem ou a família não consegue detectar os sinais que esse potencial suicida tem. Em alguns casos, eles camuflam muito bem, né, doutora? Eu já tive caso de amigos e amigas que ninguém do laço de amizade conseguia perceber nada. E foi uma coisa muito chocante, muito dolorido e que até hoje ainda fere muito o coração da gente. Todo mundo sofre, é uma marca que fica, por isso eu digo que o tratamento seja
psicológico, seja com um psiquiatra, ele é importante para as pessoas que ficam, porque a vida segue e você tem que seguir de uma forma mais leve, mesmo com essa marca na vida que ficou, né? E eu acho importante deixar aqui o número do Centro de Valorização da Vida, Sim. que é 188, para as pessoas buscarem ajuda, né? Porque muitas pessoas se abrem com desconhecido. Sim. Pelo telefone, alguém que você não está vendo, que você não vai ver, né? Não conhece, e para muitos é uma forma de se abrir com maior facilidade. Doutora, obrigada, né? Um tema difícil, mexe com a gente tem lembranças aí de coisas que já aconteceram, mas espero que a doutora possa estar ajudando, né, futuros pacientes e famílias também. Obrigada. Eu que agradeço. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde sobre suicídio, tema dolorido, difícil até mesmo a mim para entrevistar a doutora Andressa Canali. Mas fica também uma dica aqui do Falando de Saúde. Entre em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.